Esporte Clube chegou a vez. Um grande abraço, meus amigos. Mais uma vez, com muita alegria, estamos chegando para mais um programa aqui do Meta Esporte Clube. Meta Esporte Clube. Já tem até alguns dizeres aqui. Zé, tudo bem com você? Olha, você recebeu o mesmo recado aqui, Meta Esporte Clube. Qual é o recado aí, Zé? Um abraço a você, Hidalgo, um abraço aos companheiros, um abraço a todos. O recado é que você que está nos acompanhando neste programa, simplesmente clique no selo do Metapá, no lado esquerdo aí, clique e você vai confirmar a sua audiência conosco e estará colaborando com o nosso programa. Muito obrigado a sua participação. O Zé está fazendo o lugar do nosso querido Mignon, né? O Mignon. Nós, por mais então, que a gente... O Eduardo sabe melhor. Então, como é que é, então, Eduardo é ensaiado. Eu vou dizer uma do coisa. Dedinho, né? O Mignon é o melhor de todos nós, por isso que eu já passei essa baba toda aqui, dificuldade, porque eu tenho que usar óculos, o Zé falou. Mas o Eduardo, ele complementa sempre, não é, Eduardo? Porque, capitão, se o Mignon tivesse aqui, ele dizia, não esqueça, dê o like, né? Eu já faço um pouquinho diferente, deu o like deu positivo para frente. Mas dê o like, inscreva-se, essa é a ideia. Ative o sininho, tem um sininho lá, clica naquele sininho para você receber a nossa programação. Aí você, a cada vez que nós entrarmos no ar, você será avisado de que nós estamos no ar para você assistir o nosso novo programa. Tá, nossa, aqui infelizmente, do lado... tem muita gente que não está fazendo o sinalzinho, mas está nos acompanhando, está nos assistindo. Hoje ainda estive no centro, ali na Boca Maldita, passei pela farmácia, o Nivaldo confirmando a sua audiência, o Wagner, encontrei um cidadão de nome Wagner, ali na Rua 15 também. Eu estava entrando no Bradesco, tem um cidadão que é muito amigo seu, que nos assiste sempre. Amanhã eu estou acompanhando vocês. Tudo bem. Que bacana, né? Então assim, a coisa está funcionando. Obrigado a todos aí. Mas vou aproveitar, viu, o Edemar está aqui também, esse é uma produção, né? O Meta Esporte Clube é uma produção dos estúdios Metapá. Essa beleza, né, de direção, toca telefone toda hora. É sinal que o povo está no ar. Parece que tem muita gente ligando aí, já sei. Eu já vou atender, fala pra galera aí. Viu, fala pra galera que eu vou atender. Eu sei que tem muita gente que já ligou aí, mandando um abraço, que estão viajando. Mas eu inicio essa conversa, há bem pouco todos nós acompanhamos o Flamengo jogando contra a equipe do PSG, considerado o grande time de momento do futebol internacional. E é claro que a gente lamenta, não é, Edemar? A gente lamenta a forma como deixamos o título mundial sair das nossas mãos. Lembrando que nós ganhamos vários títulos mundiais, o Santos 62, 63, depois o Flamengo em 81, e quero dizer que ao acompanhar esse jogo no Catar, tive a recordação que não poderia ser diferente de eu estar presente em 81 no Estádio Nacional de Tóquio. Nós estávamos iniciando um grande trabalho que foi feito depois, na sua sequência, em onde o Flamengo jogou um grande futebol, não teve pênaltis, nada, vencendo o Liverpool por 3-0. Mas era um timaço do Flamengo, nossa, não é? Não, você vê o que foi o Flamengo, eu lembro. E tinha Paranaense no time, hein? Tinha o zagueiro central, que era do Londrina. E o goleiro, né? Marinho. E o Raul, né? O Raul, que era daqui. O moço de Antonina, né? Mas Antonina. O time Raul do Flamengo... Marinho de Londrina. O Flamengo veio muito forte na Libertadores da América. Como naquela época nós não tínhamos um time daqui de Curitiba disputando, como teve o Paraná, o Curitiba e o Atlético, mais ultimamente, eu acompanhava pela força de rádio, para que o rádio esportivo do Paraná não ficasse alheio a isso. Pelo contrário, nós fomos e fizemos algumas, dizem, maluquices, e uma dessas foi chegar em Tóquio, sem lenço, sem documento, modo de falar, num aprendizado muito grande, saindo de lá com uma grande vitória no dia 13 de dezembro. Aquilo foi um presente para todos nós e ficou aí uma responsabilidade
a ponto de 83 com o Grêmio voltarmos lá e voltarmos também como bicampeões dentro da radiofonia do Paraná. Foi uma das coisas bonitas, eu acho que Copa do Mundo de clubes é uma coisa que tem que ser valorizada. O Flamengo chegou, eu queria saber a opinião de vocês, infelizmente, errado também 4 pênaltis, aí não dá para discutir. Fique à vontade para essa primeira análise do Brasil, pelo menos chegou, numa época em que nós estamos precisando, até em nível internacional, com a Copa do Mundo que está chegando aí e serve como exemplo. Antes de falarmos do hoje, você fez uma referência que foi a Copa que o Flamengo conquistou há 44 anos passados, citamos alguns jogadores, né? E tinha um catarinense que também brilhou muito lá, o Lico, que está morando em Florianópolis. Dia destes eu acompanhei uma reportagem com ele contando a sua trajetória futebolística. Mas você falou da sua transmissão com exclusividade para o Rádio Esportivo Paranaense. Me permita, por favor, já que você lembra, estavam lá TV Globo, foi a primeira transmissão internacional do Galvão Bueno. A primeira, já tinha 6 anos de estrada. Estavam as emissoras Rádio Globo de São Paulo e Rio, e estava a Rádio Tupi. E estávamos nós da Rádio Clube Paranaense rasgando aí para todo o estado e outras coisas mais. Então foi uma alegria, uma conquista com poucas emissoras lá na cidade de Tóquio. O fato, Hidalgo e amigos, é que anos atrás, a história do futebol mostra isso. Nós, aqui do Sul, especialmente paranaenses, catarinenses, sempre tivemos como torcedores um time do Rio de Janeiro, outro de São Paulo. Em Santa Catarina, alguns já torciam para Rio Grande do Sul também. Aqui no Paraná, especialmente, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo. Depois, no norte do Paraná, começou a migração mineira. Começaram alguns torcedores, especialmente em Londrina, a serem torcedores de times de Minas Gerais. Mas o fato é que sempre nós tivemos aqui essa tendência de torcermos para times do Rio e São Paulo, porque os campeonatos eram regionais, não tínhamos era Rio-São Paulo, o principal torneio. E daí era Rio-São Paulo. Daí que o Rio-São Paulo começou a abrir, e abriu colocando exatamente um time do Paraná, e foi o Clube Atlético Ferroviário, o primeiro participante. 67. Por que o Ferroviário foi o indicado? Porque o Ferroviário era o bicampeão estadual. Havia vencido em 65, 66, e infelizmente o Ferroviário não ganhou nenhum jogo. Empatou a primeira partida contra o Bangu, campeão carioca, num dia chuvoso, não ganhou nada. No ano seguinte, houve uma definição da Federação Paranaense de Futebol, em concordância com a Confederação, de que fosse realizado um torneio triangular. Curitiba, Ferroviário e o Atlético Paranaense. E o torneio triangular foi vencido pelo Atlético, e o Atlético é que foi para o Roberto Gomes Pedrosa, emprestando jogadores como reforços do Coritiba e do Ferroviário. Me lembro que do Ferroviário foi para o Atlético o Madureira, que marcou o grande gol de 1968, que ele driblou toda a defesa do Santos, não é? O Cláudio era o goleiro, o Ramos Delgado, um timaço do Santos, ele passou por toda a defesa e fez um golaço. Eu estou fazendo essa referência à Madureira porque o Carlos Roberto Ferreira, dia destes, Hidalgo, ele me deu o prazer em telefonar. Telefonou: "Oi, Zé, aqui é o Baixinho, o Madura." Eu tinha muita liberdade com ele, amigo, não é? "Estou ouvindo vocês, acompanhando nesse podcast, você, o Hidalgo, tal, dá um abraço dessa turma aí." "Baixinho, Madura, aquele abraço e apareça em Curitiba, estamos aguardando você, não é?" Muito bem, a gente está destacando aqui também o crescimento do rádio esportivo, não é, Eduardo? Não é, Ademar? O rádio esportivo Ademar trabalhou muitos anos em São Paulo, ele sabe o valor que é dado
aquilo que nós fizemos aqui no Paraná, não é, Adel? Porque o Edemar estava em todas pela Rádio Jovem Pan e nós estávamos iniciando uma presença que depois ficou de uma forma definitiva, a nossa presença era permanente nessa parte internacional, né? Aliás, eu conheci o Edemar numa dessas. É verdade. Capitão, um abraço a todos, capitão, Eduardo, Zé Domingos. Essa decisão de 1981, eu estava escalado pela Jovem Pan para ir ao Japão. O que aconteceu? Alguns dias antes, viagem marcada, hotel reservado, tudo vendido. O seu Antônio Augusto Amaral de Carvalho Tuta, que era o dono da rádio, tomou conhecimento que o jogo seria às 2h30, 3 horas da manhã, alguma coisa assim que foi o jogo, né? No Brasil foi, lá era meio-dia. Aí ele chegou meia-noite no Brasil. Ele chegou para o coordenador de esportes, falou assim, chama o Edemar aqui, olha, infelizmente eu vou cancelar a transmissão. Primeiro que não é um time de São Paulo, como a Jovem Pan era muito paulista, não é um time de São Paulo, o jogo vai ter na televisão, nós não vamos fazer. E vendido, e tinha 4 anunciantes vendido por R$200 mil. Estava vendido o jogo. A passagem, a PAN tinha permuta com a Panam, com outras empresas aéreas, não tinha problema. Hotel reservado. Acabei não indo para a transmissão desse jogo de futebol. Aconteceu. E daí, né, Edemar? E parece que não foi nenhuma emissora de São Paulo. Não, eu falei quem foi. Falei quem foi. Abertamente. Você veja como é que é. E a Jovem Pan sempre esteve presente nos grandes acontecimentos. Mas por causa do horário, não foi nem por causa do Flamengo, não. Foi por causa do horário. Ele achou que era um horário que realmente não cabia. Mas você veja como é que para os anunciantes talvez não ficassem satisfeitos, não teria a audiência que se teria num outro horário. Eduardo, a nós não dava nem esse direito. Porque se fosse 3 da manhã, 4, a importância foi a Rádio Clube Paranaense, entre o Grupo Globo, Rádio São Paulo e Rio, né? Estava lá o nosso Reinaldo, estava o Zé Carlos Araújo, estava o Saldanha pela Rádio Tupi com o Doacei. Era esse o time e o Galvão fazendo a primeira transmissão internacional. E nós estávamos lá. Não, mesmo porque, capitão, nos Jogos Olímpicos de 88, que eu estive em Seul, eram 11 horas à frente, 11 ou 12 horas. Aí a mentalidade... Não tinha jeito. Eu transmiti todos os jogos de futebol, de basquete, com auxílio, inclusive, da retaguarda com jogos de voleibol. Eu transmiti todos os jogos e aí não tinha... Mas era quem que estava jogando? Brasil, basquete do Brasil, futebol do Brasil, cada um com a sua coisa. Não dava-se o direito. Agora... Não estava a Rádio Bandeirantes também. Então, as forças. Eu não estou aqui me gabando, como diria. Não, foi do entusiasmo. Modéstia à parte, né? Só que, modéstia à parte, eu fico feliz da vida por essa iniciativa que nós tivemos há 44 anos. Põe na cabeça, eu tenho que estar feliz. E não bastasse isso. Em 83 eu voltei, já sabendo que não deveria, não estava chegando em Tóquio, chegava em Narita. Zé, chega em Narita, 90 quilômetros, tinha que pegar um ônibus para chegar em Tóquio e depois desenvolver lá, como nós já tínhamos experiência, eu, Lombardi, e depois o Carneiro, quando nós fomos fazer o Grêmio. O Grêmio foi campeão. O Grêmio foi campeão numa partida notável do Renato Gaúcho, ganhamos o jogo, eu fui lá no vestiário, fui no vestiário, gente, para abraçar o Mazzaropi, que tinha jogado aqui, o nosso Mazzaropi, goleiro. Mário Sérgio, que depois foi um grande técnico aqui, infelizmente está no céu, e também ao Paulo César Caju, que dias atrás. Eu entrei no vestiário me jogar no chuveiro. Porque eu estava aqui recém deixado o futebol também, e foi uma alegria inconteste, saindo de lá e no dia seguinte com os jornalistas, que eles são, né, gaúchos, jornalistas, o Santana é um deles, que também infelizmente faleceu, ele chega para mim, isso é histórico, se o pessoal do Sul estiver me ouvindo, isso é histórico, uma das ruas do centro da Ginza Line, que é o centro maior de Tóquio, eu encontro o Santana e ele falou, capitão, vem cá, você vai ver o que vai sair na 0 hora, um jogo desse, como nós estamos falando do Flamengo, é um valor o mais importante do Jornal Gaúcho. Hein? Não tenho a dúvida, ele falou, vai sair essa reportagem. O céu, ele falou assim,
o céu está... não, como é que é? Azul. Não, a terra é azul, por causa do Grêmio. O título do Grêmio. Pode procurar no dia 14 de dezembro de 83, acho que foi 14 ou 15, esse foi outro jogo. E recebi uma carta de elogios que deixei na Rádio Clube na época, do Jair Soares. Quem era o Jair Soares? Nessa época, era o governador do estado do Rio Grande do Sul, agradecendo a presença da Rádio Clube, fazendo um corporativismo do Sul, que foi também acreditar no futebol do Sul. Essas coisas eu não posso esquecer, e que hoje eu estou lamentando profundamente. Primeiro que não tivemos uma emissora, que estou sabendo, não tivemos mais nem emissoras, e olha que é o Flamengo, nem do Rio de Janeiro, hein? Nem do Rio de Janeiro, hein? Por isso que eu estou aqui, feliz da vida, com cobertura. Não me diga como eu cheguei, claro que eu não fui a pé, mas olha, voltei feliz da vida pela cobertura. Me permita aqui ainda, o rádio daqueles tempos era outro, não é? Exatamente. Eu me lembro de uma cobertura de um amigo que nos acompanha também. Esse dia desse ele me telefonou: Zé, estou assistindo o podcast, me leve qualquer hora. Você já está convidado, nem convidado, você está convocado para vir aqui, meu amigo Giba, o Gilberto Fontoura. O Gilberto estava na Rádio Clube, ele era o vice-diretor, subdiretor, e o Jair Brito, o diretor. Teve o festival de Sanremo, na Itália. Essa foi a grande cobertura, né, da Clube. E o Gilberto Fontoura inventou de transmitir direto o festival. Não, foram a grande emissora brasileira. 4 eventos no mesmo dia. 4 eventos no mesmo dia transmitiu a Rádio Clube. Transmitiu o festival da canção lá de Roma. De Sanremo. E Sanremo. Que tinha a participação do Roberto Carlos cantando Canzone per te. E ganhou cantando essa música Canzone que o Eduardo está falando. E no mesmo dia tinha futebol, não é, Hidalgo? Tinha futebol, a Rádio Clube transmitindo futebol. E o Ayrton Cordeiro foi representar, não sei onde ele estava. O Ayrton Cordeiro, foram 4 transmissões internacionais no mesmo dia, da Rádio Clube Paranaense. Eu não esqueço nunca disso, eu estava na Rádio Clube na época, aqui, não é? Aqui fala de sentimento, é uma pena, né, Eduardo? Olha, grandes momentos teve o nosso rádio, e eu quero parabenizar o Hidalgo, que foi um dos pioneiros dessas transmissões internacionais, o Jair Brito, o Gilberto, o Ayrton Cordeiro, que você mencionou, o Vili Gonzer também. Trabalhou muito para que o nosso rádio se projetasse em termos nacionais e internacionais. Olha, capitão, me permita assim, você falou que quando o Grêmio foi campeão, em 83, o 0 Hora deu como manchete, o mundo é azul. O mundo é azul. Hoje o mundo voltou a ser azul. A terra, hoje o mundo voltou a ser azul. A terra é azul, o mundo é azul. Acho que é terra. Mas falando do título do Grêmio... Eu estou lamentando, o Edemar com certeza, é apaixonado por rádio constante, não ter um grupo de emissoras de rádio ao lado do Flamengo. É incrível. Mas é isso que eu quero dizer. Uma emissora... Eu lamento. Segundo o jornalista Marcos Garcia, que tem aquele site famoso Craques do Microfone Esportivo, me confessou outro dia, participou comigo, me disse que só tinha uma emissora que comprou os direitos da Copa Intercontinental da FIFA, a antiga Rádio Transamérica, que hoje tem outro nome, denominação. TMC. É a única que fez. Do Rio de Janeiro. A única que fez. Agora, viu, Hidalgo, você falou do título do Grêmio. Você lembra qual era um dos zagueiros do Grêmio porto-alegrense, capitão da equipe, inclusive? O Grêmio jogou com era o De Leon de um lado e era o Adilson Batista. Adilson não foi campeão no mundo. Olha, foi. Adilson campeão Batista. Não foi era Adilson. O capitão da equipe, ele e o De Leon revisavam. Aí, por favor. Opa. Era um quarto zagueiro, era outro zagueiro e o De Leon. Era o De Leon. Adilson Batista foi campeão do Grêmio, hein? Pode ter certeza, ele vai ver. Um nome que nós vimos jogar, zagueiro central, foi campeão do Anchieta? mundo. É? Anchieta? Não? Não era mais Anchieta. Agora um detalhe. O Adilson foi campeão. O Adilson foi campeão numa outra etapa. Não foi capitão, nessa, eu não lembro dessa.
A decisão de hoje, por exemplo, que aconteceu, essa decisão em que o Flamengo empatou nos 90, empatou na prorrogação a 1 gol, o jogo foi daquilo que a gente esperava. Eu não confesso a vocês que até esperava mais das duas equipes, do Paris Saint-Germain e do Flamengo. Mas foi dentro daquela normalidade que está acontecendo no futebol e até das decisões do futebol internacional. A grande verdade foi a cobrança de pênaltis. E eu quero dizer mais uma vez, se eu estiver errado, vocês me contestem. Não existe esse troço de sorte nos pênaltis, é competência. Ou o cara tem competência ou não tem competência. E faltou competência àqueles jogadores, não só do Flamengo, como do próprio Paris Saint-Germain, que perderam pênalti. Pênalti não se cobra daquele jeito como o Pedro cobrou, que saiu andando, dando aquele pulinho. Vai dar pulinho. E o melhor do mundo? Vai lá dar pulinho no Rio de Janeiro lá. E o melhor do mundo? Onde que mandou a bola? Qual era o time do Grêmio campeão? O Dembélé, exatamente. Mandou na Lua. Mandou na Lua. Mandou na Lua. Absurdo. O Léo Pereira que passou aqui, que está fazendo uma brilhante campanha, aliás, falando pro chutou Zé, em cima, no meio do gol, em cima do goleiro. Como jogador, ele merece ser campeão. Mas os dois zagueiros do Flamengo fizeram uma partida sensacional. A verdade é esta. O jogo normalmente é muito disputado. Agora, Edemar, sabe por que o jogo ficou marrento assim? Eu tenho uma impressão, até o Hidalgo conversava comigo na vinda para cá. O Paris Saint-Germain entrou em campo imaginando que já era o campeão do mundo, que iria impor goleada no Flamengo. E começou a querer desfilar. Fez um gol, foi anulado, certamente. Daí fez o outro gol, validado. Certamente, fizeram 1-0, vamos meter 3, 4. Aliás, até porque, né, Zé? Começaram a se incomodar. Até porque nos primeiros 20 minutos só deu PSG, né? Mas o Flamengo melhorou muito na prorrogação. Capitão, respondendo... Aliás, o Grêmio ganhou na prorrogação, diga lá. O Adilson Batista foi campeão mundial com o Corinthians. Com o Corinthians. Em 2000. Em 2000. Foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Ele era campeão das Américas. 94, 95. Libertadores. Ele era campeão da Recopa em 95, 96 com o Grêmio. Campeão das Américas. Mas eu só queria voltar. Quem era o zagueiro central, Era o agora, capitão da equipe. Depois, até o final, me dá o zagueiro central do Grêmio. Que senão eu vou... o meu peixe aqui estraga, capitão. Não, o De Leão, com certeza. Bom, senão meus peixes, peixe estraga aqui. Eu falei que você falou sobre a notícia do 0 Hora, do mundo azul. Hoje o mundo é azul pelo PSG. Só que poderia ter sido vermelho e preto. Poderia. Porque o Flamengo perdeu a oportunidade de ser campeão nos 90 minutos. Ou jogo, até mesmo até antes da prorrogação. Antes da prorrogação. Eu falei no jogo, no depois na prorrogação. Também. Concordo plenamente. Então, aí foi pela incapacidade, né, pelo excesso de preciosismo, em pênalti é o mais simples possível. Neymar falou em capacidade, eu concordo, mas pênalti bate simples. Goleiro num canto e a bola no outro. Esse é o melhor pênalti que tem. O goleiro deles, Eduardo. Foi bem. O goleiro deles, ele tem um detalhe. Ele é muito alto, ele fica parado. Ele não dá oportunidade do goleiro. Vai para um canto, ele bate no outro. Ele não deixa isso, ele fica aguardando a cobrança. Se você perceber na penalidade... Porque tem reflexo e agilidade. Que é o detalhe. Se você perceber na cobrança do Pedro, o Pedro embasbacou-se quando ele deu o pulo e o goleiro não saiu do lugar. Exatamente. O goleiro ficou. Aí ele caiu do cavalo. Ele perdeu. Mas ele tinha que mandar uma pancada daí. Exatamente, mas aí ele perdeu o impulso. Bom, já falamos bastante, uma pena, mas já chegamos. Algum recado aí? Alô, meu capitão. Tudo bem, Hidalgo? Primeiramente, quero externar todo o meu respeito, todo o meu carinho e toda a minha gratidão por você. Aprendi demais contigo, pessoalmente e também profissionalmente. Eu quero aproveitar o ensejo, desejar a você, a sua família, que também adoro bastante, um Feliz Natal e um 2026 cheio de realizações e de muito sucesso em sua jornada. Um forte abraço a toda a equipe e sucesso em 2026. Abração, gente! Tá lembrando dele, do Arão? Pô, Arão Dias. Trabalhamos juntos em emissoras de rádio, o homem de Santo Antônio da Platina. Não, dono de Santo Antônio da Platina, mexe com gado.
Corrico. Santo Antônio, me lembro do Agroceres. Agroceres. Antes da Platinense teve... Antes do Marianinho. O Marianinho era diretor lá. Santo Antônio da Platina, eu me lembro do Antônio Carlos Gomes. É o Quati, Quati, um dos maiores locutores. Conheci o Arão pelo Quati, sabe? Deixa eu agradecer então grande Arão. radialista. Arão Dias fez o Mundial de 86 comigo no México, viu? O Edemar estava lá no México pela Jovem Pan, né? Mas eu agradeço aí. Aliás, nós estamos no finalzinho, né? Dezembro, né? Aquilo que eu falei no outro programa é uma coisa que a gente sente, né? Diferença, o dia é diferente, você fica a imaginar. A gente fecha o caixa não é o dinheiro, fecha o que foi o ano. E eu vou dizer uma coisa, esse ano, para nós da imprensa aqui, ele passou a ser importante, porque estava muito difícil o nosso futebol. A gente está falando de um Flamengo chegando no Mundial, nós nem sonhamos tanto nisso, mas a verdade é que esse ano foi muito bom. E nós fomos convidados aí para participarmos desse Meta Esporte Clube. Daqui um pouquinho você dá aquele outro recado aí, que o Mignon não está aqui, mas eu tenho certeza que no próximo ano vai estar, no começo do ano. Mas eu quero dizer que essa nossa presença aqui no Meta Esporte Clube, que tinha sido já engendrado, olha o termo que eu usei, com o Romauro, quantas vezes nós viemos aqui no estúdio, né? Era colocar uma madeira aqui, estava levantando, olha que estúdio lindo, uma construção que veio, né? Uma construção que a gente ficou esperando, um investimento. Você foi que nem uma gravidez, né, capitão? Porque foi acompanhando. Foi meu filho, né? Até nasceu o filho. Claro. Um investimento aqui, é difícil encontrar. Pode ser até canal de televisão hoje que tenha um estúdio como esse. E estamos nós, os amigos de sempre, como nós sempre fizemos dentro da programação Hora do Capitão, estamos aqui vivendo uma outra etapa da comunicação, Edemar. De uma outra maneira. Nós temos idade, já passamos por todas as emoções de rádio, contados agora aqui, mas nós estamos vivendo outra emoção, que é essa facilidade de falar com mais gente, porque não tenho dúvida que a imagem, ela fortalece, a visibilidade é boa, e podem ter certeza, nós vamos ser aqui duros na queda, mas vamos defender as coisas do nosso Paraná. Vem política aí também, o ano que vem vai ser uma loucura, mas nós defendemos a pátria. E tomara que a gente comece o ano já com boas ideias, né? Boas ideias. Então nossa equipe está aqui preparada. É um mês de dezembro, muitas coisas boas aconteceram e vão acontecer. O importante é que a gente está no pedaço, viu, seu José Domingos? O Hidalgo falou em política. Eu aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço ao Orlando Pessutti, o Pessutão, né? Orlando Pessutti passando por uma delicada intervenção cirúrgica, não é? Uma angioplastia, mas estava muito tranquilo, muito confiante antes da cirurgia. A cirurgia deu tudo certo e o Pessutti logo estará aqui conosco participando deste programa também, porque ele é um apaixonado por futebol, é palmeirense, mas antes e acima de tudo ele é atleticano. Atlético Paranaense. Fanático pelo Atlético Paranaense. E o Hidalgo sabe bem da história, do envolvimento do Pessutti com o futebol, de Curitiba ter sido uma sede de Copa do Mundo. O Pessutti era o governador da época. Foi na frente. E ele foi na frente, ele enfrentou todos os... Aliás, já teve oportunidade, né, de dizer aqui, deu né? tudo certo para a Copa do Mundo vir para Curitiba ter uma das sedes, né? Um abraço para o nosso governador. Capitão. Vamos falar de futebol. Um pouquinho no campeonato? Vamos do dedão, Eduardo. Tá aqui, você que está assistindo, tá ali, embaixo da nossa imagem tem um positivo assim. Vai ali, dá um clique. Inscreva-se, também tem lá inscreva-se. Ou na parte que está escrito inscreva-se, ou no selinho da Metapá. Pode dar seu clique, você está nos ajudando, está ajudando ao programa a ter mais audiência. E você recebe, no dia que o programa entra no ar, você recebe um comunicado que nós estamos tendo um programa novo. E tem uma coisa, novidade para a galera, já falamos aí com o nosso diretor, o Romauro. O ano que vem nós vamos ter, viu, Edemar e Zé? Nós vamos ter um computador aqui
a reação dos ouvintes na hora. Sabe, ao vivo. Estamos aqui ao vivo, como nesse momento, né? E com um detalhe, né, capitão? Você pode fazer o seu comentário. Não gostei do que o Eduardo falou. Mas é isso. Sabe, eu sou contra, não concordo, fique à vontade. Vocês lembram na Rádio Cidade, a interação, quando a gente entrava no ar, hein? Vinha aquilo, vinha, e a gente, você dá pá. Essa que é importante. No embalo de pedirmos aí audiência, falando em ano que vem, o Romauro, aquele dia que o Anselmo Guedes esteve aqui, falando de futebol amador, ele ficou impressionado com o futebol amador, conversou com o Anselmo Guedes, deu um toque no Anselmo Guedes, que quer também o futebol amador aqui no Metapá Esporte. Que legal. E vamos trocar ideias, pode falar que eu já... O Anselmo veio conversar comigo, digo, não, vamos conversar com o Romauro, vamos trocar ideias, porque seria sensacional. Eu me lembro, Hidalgo, que anos passados eu participava de um programa no Canal 5. Toda semana nós fazíamos um programa de futebol amador. A audiência realmente era incrível. Você está em todos os bairros, né? Você está em todos os bairros. O Taíco era um dos comandantes. Então, possivelmente, pessoal do futebol amador aí... Eu vou te dar que nós estaremos por aqui ano que vem falando do futebol amador. Mas que não tem a invasão e nem 19 jogadores expulsos. Pois é, mas isso acontece no futebol amador só, seu Edemar Anuzek? É só no futebol amador? Esse foi um caso da parte. Agora, 19 jogadores expulsos, eu não lembro de outros estragaram jogos. Porque o árbitro foi corajoso. O árbitro foi excelente. Teve aquele roxo, o árbitro né? foi excelente. Ele podia expulsar até mais, Edemar, estava lá. Eu o sei. fato é que todos os jogadores se envolveram em confusão. Lamentavelmente. Houve. Agora, em muitos jogos profissionais aí também poderiam ser expulsos. O Curitiba não ficou jogando em Santa Catarina quanto tempo? Por quê? Briga dentro de campo. Eu fui testemunha. No futebol profissional também. Agora, Copa do Brasil, o jogo do Vasco e Fluminense. Terminou o jogo, o pau comeu. Então não é só futebol amador. Não é defender o futebol amador. O nosso futebol está por baixo. Foi dado um exemplo o que aconteceu. Só esse detalhe. Essa resposta já foi dada ao Anselmo, tá? O Campeonato Paranaense começa na quarta-feira, dia 7 de janeiro, e a primeira rodada termina no dia 8. Londrina e Operário começa o campeonato, é o jogo de abertura, 19 horas. O segundo jogo, São Joséense e Galo, esse jogo é às 20 horas, vai ser na Arena da Baixada. Cianorte e Maringá, jogo às 20 horas de quarta-feira, no Albino Turbay. Coritiba e Foz do Iguaçu, no Couto Pereira, às 20 horas e 30 minutos da quarta. Na quinta, Cascavel e Azures, às 19 horas, esse jogo no Jaci Miguel Scanagata, em Cascavel. E Andraus e Atlético Paranaense, jogo às 20h30, também na Arena. O Andraus vai mandar todos os seus jogos na Arena. O São Joséense vai mandar 2 jogos na Arena e 1 jogo no Dorival Brito, porque eles estão reformando lá o estádio do Pinhão. E os times... Hidalgo, ele falou em Dorival Brito, me permita falar um pouquinho do meu tricolor, do meu Paraná. Meu tricolor... O Paraná está encaminhado, o assunto da SAF, prestem atenção. O Paraná já está cogitando o seu treinador, já está conversado, ele deve dar o retorno. É conhecido dos paranistas, começou tudo no Paraná Clube, depois ele rodou este mundo como grande jogador. Jogou em Grêmio Porto Alegrense, Corinthians Paulista, a Coritiba, Malutron, ele saiu do nosso Paraná para o Malutron, jogou na Arábia, jogou na China. Posso dar só inicial, Zé? Pode dar a inicial. Tcheco. Ele deve ser o treinador. E o Tcheco deve trazer com ele outro paranista autêntico, que também jogou em grandes equipes brasileiras, Eltinho. O Eltinho, 38 anos, lateral esquerdo, é aqui de Curitiba. Até o ano passado estava jogando. Até o ano passado estava jogando. É do meu amigo querido Bairro Boqueirão, o Eltinho.
eles só aguardando a definição de SAF, esses assuntos burocráticos, mas ele já está palavreado com o pessoal que vai comandar o futebol. Porque a Série B começa só em abril, né? Dia 27. A Série B paranaense, sim. Mas o Campeonato Brasileiro, Edamar, eu vi a primeira rodada, Coritiba e Bragantino, aqui. E o Atlético vai jogar em Porto Alegre. Contra o Internacional. Eu vou dizer, comecei a tremer. Não, eu vou te falar. Quando eu vi o terceiro jogo, Coritiba e Corinthians, aqui em São Paulo. Mas não tem jogo Como é que nós vamos fazer? Não tem jogo fácil, capitão. Não tem jogo fácil. Isso, eu ouvi alguém comentando isso. Mas você veja, o Coritiba pega o Atlético. Mas, meu amigo, o campeonato inteiro vai ser pegada. Não tem jogo fácil. Você acha que é isso, eu concordo. Mas e a SAF? Será que eles têm essa mesma preocupação que nós temos ou não? Se não tiver, lógico. Se não tiver, senão não adianta, Zé. Se tiver, eles não adianta. Aquela padaria que tem. Que a SAF só pensa em dinheiro. Sim, é o objetivo maior da SAF. Claro. Agora, a SAF, para ganhar dinheiro, ela precisa do quê? Ter um bom time, fazer boa campanha, ter resultado. Senão, não adianta nada. A SAF não vai a lugar nenhum. Zé, ela acaba quebrando se não fizer uma boa campanha. Sonho só tem em 2 lugares. Hein? Sonho. É quando você dorme na padaria. Exatamente. E às vezes não dorme na padaria. Edemar vai dizer como serão as nossas equipes agora começo de ano. Eu acho que vai ser... É o seguinte, das 20 equipes da Série A, só 2, pelo menos até hoje, não tem treinador ainda definido. Estão em conversação. Clube do Remo, que fala na possibilidade de contratar o Martim Palermo, que dirigiu até outro dia o Fortaleza, e o Internacional, que tem 2 nomes, o Pesolano, que foi técnico do Cruzeiro de Belo Horizonte, e o Luiz Domingues, técnico do Estudiantes da Argentina, que foi campeão argentino do último final de semana. Ganhou o campeonato argentino de futebol. Um é o uruguaio, o outro argentino, o Pesolano é uruguaio, o Domingues é argentino, são os 2 técnicos que estariam em conversação com o Internacional. Os demais, Flamengo tem o Felipe Luiz, continua, o Palmeiras tem o Abel Ferreira, que renovou, o Cruzeiro contratou Adelor Bach. Tite volta ao futebol do Brasil depois de ter parado em setembro de 2024, quando deixou o Clube de Regatas Flamengo. Você falou no Abel Braga, o Abel tem chance de ficar no Internacional? Ele que segurou no Internacional. Ele continua e foi nomeado diretor de futebol. Diretor. Será que o Leomir fica com ele por lá? Acho que deve ficar, porque é o braço direito. O Leomir foi. Ele não iria, o Abel insistiu. O Leomir foi para lá. Verdade. Bom, o Mirassol continua o Rafael Guanais, que conseguiu trazer o time para a Série A. Se você me permite, Edemar. O Luiz Apelli no Fluminense, só para fechar rapidinho. Não. O David Zubeldia. David Lancelotti. Luiz Zubeldia, filho do Edemar. Carlo Lancelotti. Luiz Zubeldia. Esse está no Luiz Fluminense. Zubeldia, Esse é do Fluminense. Zapelli é o jogador do Atlético. Zubeldia. O David Lancelotti, filho do Carlo Lancelotti, dirige o Botafogo. Rogério Ceni continua no Bahia. O Hernan Crespo no São Paulo. O Grêmio contratou Luiz Castro, que passou no futebol do Brasil já por Não foi bem, equipe. Não gostei desse cara. Mais um Castro português. foi bem no Botafogo, capitão. Mas o Botafogo foi bem. Bom foi aquele Arthur lá. Aquele O foi Wagner melhor. Mancini continua no Bragantino. O técnico, o Jorge Sampaoli, continua no Atlético Mineiro. Fernando O Diniz. Santos, o Juan Pablo Voivoda. O Corinthians com o Dorival Júnior. O Vasco da Gama com o Fernando Diniz. O Vitória com Jair Ventura. O Coritiba contratou Fernando Seabra. O Atlético continua com o Daír Hellmann. A Chapecoense... conversações com relação à renovação do Daír, hein? A renovação do Daír é só em maio, abril, maio. Mas já estão querendo... Aliás, detalhe. Antecipar. Gilmar Dalpozo continua técnico da Chapecoense, e aí só não tem técnicos ainda definidos, pelo menos até agora, esse instante, nesse momento, Internacional e Remo. E o Atlético terá na série do Campeonato Paranaense o João Correia, aquele português que já chegou a dirigir o time no ano passado, aliás, esse ano no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, que está lá no Sub-17, Sub-20 e que vai dirigir o time do Atlético no Campeonato Paranaense. Ele dirigiu o ano passado com a saída
do técnico, do time que caiu, até a chegada do Lúcio Gonzalez. Eu quero tocar nesse assunto de técnico com a volta do Tite e com o Abel, né? Só o coração para fazer isso. O Tite assinou por 1 ano, até dezembro de 2026. Você falou agora a escalação do... Hoje... tem mais? Eu quero voltar nesse assunto sobre técnico de futebol, que eu acho que o mais certo é o Palmeiras, né? Permanentemente. Quem é que nós vamos atender aí, Romário? Vamos lá. Ao capitão Hidalgo e todos os amigos do Meta Esporte Clube, um Feliz Natal e um ano glorioso para o esporte paranaense. Um forte abraço a todos. Aí. Esse é o Bassani é um... César Bassani. Baita, cara. Este é um companheiraço, né? O Bassani se juntou a nós aí, que coisa bonita. A amizade. Grupo, né? Mas o Bassani é meu amigo de muitos anos. Mas sabe? Ele se enturmou. Bassani foi líder sindical, Bassani foi presidente do Sindicato dos Bancários do Paraná, foi presidente da Confederação Nacional dos Bancários. Fez de tudo. Exerceu vários cargos no públicos. Curitiba também? Vários cargos públicos. É curitibano, foi conselheiro do Curitiba, trabalhou na direção do Curitiba, é uma pessoa realmente sensacional. Parceirão. Eu tenho prazer em tê-lo como amigo há muitos anos. E ele também é ligado ao futebol amador. E ele está muito feliz, porque lá no seu clube do futebol amador, o Sérgio, que foi homenageado, foi homenageado pela Confraria Amigos da Bola, o Sérgio foi eleito presidente do União Santa Quitéria, não é? Ele que vai dirigir o Santa Quitéria agora, e o César Bassani é o presidente do Conselho Deliberativo do União Santa Quitéria, uma das forças do nosso futebol amador. Aliás, só uma curiosidade, você torce pelo Criciúma, capitão? Sou coxa branca. Não, pelo Criciúma, que eu tô vendo você com o uniforme do Criciúma aí. Ali eu tô sei lá, é uma camisa como parecida com o Criciúma camisa, mesmo. Não, dizem que é uma camisa de viagem. Os caras atropelam. É a famosa camisa em algumas viagens camisa oceânica. É uma camisa de cor sim, cor não. Coxa branca. Várias cores. Essa camisa oceânica do capitão Hidalgo. Mas eu ia perguntar o seguinte. Sobre os técnicos. A relação do Edemar tem muitos estrangeiros. Você não acha que agora, cada um que for embora, já começa... Nós precisamos melhorar o nosso cast de técnicos de novo, pô. Nós precisamos melhorar. Senão nós não vamos ter mais técnicos. Nós não vamos ter mais técnicos. Por exemplo, tem um treinador que tem se destacado, o Eduardo, o Edemar, podem até me ajudar. Esse Guanais não apareceu bem? É um exemplo, qual é o outro? É um exemplo, o Condé. O Condé, que tem feito boas campanhas. É para estar numa Série A. Essa gente começar a ter oportunidade. Mas é isso que eu estou falando. 7 técnicos estrangeiros em 18 times nesse Bom, nós já tivemos mais, hein? E poderemos ter 9. Nós já tivemos mais. Agora, os jogadores também... Agora quase todos os estrangeiros. Fair play. Não, o fair play já está mostrando Não, mas capitão, o fair play, não se iluda. Os caras têm que pagar a conta, é isso que tem que pagar, né? Não se iluda. Primeiro, que vai ser formada uma comissão para administrar o fair play, o fundo, tá? E eles é que vão... Então, cada um vai ter de acordo com o que... Por exemplo, você não vai querer que o Flamengo reduza seus investimentos de 2 bi para 1 milhão. É difícil. Né? E aí não contrate ninguém, porque senão não chegou hoje, não é né? por aí. Senão não o que ele vai fazer é que o meu time lá de Antonina, o 29 de maio, quando invista, não invista mais do que ele recebe. É o que está fazendo. Do que ele está. Então esse vai ser o trabalho do fair play financeiro. Os clubes vão ter que apresentar os seus balanços e por aí afora. Técnico é uma Aliás, está na hora, né? Agora está na hora, né, capitão? Porque se você vê o ranking das equipes que estão devendo atualmente no futebol do Brasil, até o Palmeiras, tão bem administrado, está devendo mais de 800 mil reais. Não, estão todos. Mas dívida. A dívida... 800 milhões. O que você tem que pensar é o seguinte, a dívida não é o problema. O problema é você ter o dinheiro para pagar a sua dívida. A dívida todo mundo tem. Você tem dívida. Claro. A partir do momento que você vai ali na loja e paga no cartão, você tem dívida.
Está administrado. Mas os clubes não, mas nenhum clube tem nenhum clube tem esse rescaldo financeiro. Aí é que dando suportes para os clubes de futebol. Você me deu uma boa ideia, viu? Eu vou pagar só com cartão débito. Aí você não tem dívida. Aí é bom. Aí você não tem dívida. Agora vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. O mês está finalizando aí o nosso Natal. Vamos ver se a gente elabora outras coisas. Comissões técnicas. Ô Zé, o Curitiba foi campeão brasileiro, torneio do povo, torneio nacional. O Atlético ganhou a Copa do Brasil, tá? Foi campeão do mundo. O Paraná já foi Libertadores, tá. Com profissionais daqui. Muitos daqui. Daqui. A nossa Universidade Federal do Paraná, que foi uma das primeiras que teve o curso de preparadores físicos, o Munir foi Bandeira, nós grandes amigos, eles trabalharam no futebol, depois veio o Frega, veio o Vidal, veio... Mesmo, mas é de Curitiba, eles são todos de Curitiba e ganharam os títulos. Toninho Loyola, não é? Toninho Loyola, que esteve aqui, desembargador. Precisa trazer, o céu, sei lá, podia ser daqui também. Adilson Seixas, que foi um grande preparador físico daqui. Você pega um céu agora. Tem um menino que trabalhou conosco no Paraná, esteve no Curitiba, ele está rodando o Brasil afora aí. Ele é formado em educação física, inclusive, ele, quando foi para o Paraná, ele estava fazendo ainda o curso, eu o ajudei a completar, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Hoje ele trabalha como supervisor. Mazuco? Mazuco, pronto. Mas o Mazuco foi para outra área. Não, ele é supervisor. Mazuco foi desligado. Ele foi desligado. O André Mazuco foi desligado do Internacional. Mas ele está rodando por aí afora. Mas então. Um paranaense. Ele tem feito bons trabalhos. Trabalhou aqui no Atlético. Eu pergunto. Trabalhou no Atlético, trabalhou no Curitiba, Botafogo do Rio, Internacional de Porto Alegre, Corinthians, Palmeiras, ele teve no Palmeiras, passou por vários clubes. O professor Vosky, o Macarrão. Comigo lá, me lembro bem dele. O Macarrão Vosky foi preparador físico. Departamento médico, nós tínhamos os médicos aqui, todos maravilhosos. Pera, Zé, é isso que eu quero dizer. Por que traz tanta gente de fora? Nós temos um celeiro aqui de grandes profissionais. Se você olhar a composição da equipe fisioterapeutas, fisicultores e uma série de coisas do Internacional, tem 4 ou 5 estrangeiros. Não dá. Normalmente... ficam devendo uma grana, não pagam. Acontece que esse pessoal é um corporativismo. Já que você entrou nessa corporativismo. O treinador traz o seu auxiliar, traz seu preparador físico, Eduardo, preparador de goleiro. Por que não seremos nós a praticar o corporativismo? Por que não? Mas nós não temos força. Porque não é fácil. Nós não contratamos ninguém. Que é isso? Você lembra do título do Curitiba? Qual deles? O de 85, o título brasileiro. Poxa vida. Lembra bem. O Curitiba passou... Quem era o supervisor do Curitiba? O Hélio Alves devia ser, né? Hélio Alves. Hélio Alves. Aqui de Paranaguá. Hélio Alves. Outro supervisor que trabalhou no Curitiba, que foi nível nacional, destacado. O Almir Almeida. Claro. Baiano de natureza, mas paranaense, arraigado aqui. Trabalhei com ele. Foi meu professor de educação física no Colégio Novo Ateneu. Trabalhou aqui como professor de educação física. Veio para o Paraná, ainda muito jovem, jogar basquete em Ponta Grossa. Isso. Tanto é que o ginásio de esportes do nome dele. Recentemente fez aniversário. Tem o nome Almir de Almeida. Foi um absurdo de profissional. De profissional. A comissão técnica, naqueles tempos, quantos profissionais tinham? Vinha o Tim. Era menos. Aqui vamos dizer, o Tim veio, Filpo. Só vinham eles. Quem era o preparador físico? Só vinham eles. O Alfredo Ramos. Campeão brasileiro no Curitiba. Espera aí, o Alfredo Ramos. Alfredo Ramos veio sozinho. Quando eu comecei a acompanhar o futebol... O Alfredo era um caso à parte, viu? Alfredo, depois até posso falar do Alfredo, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, é uma figura extraordinária. Ele foi... Nos anos 60, poucos clubes tinham preparadores físicos, médicos 60, específicos. Né? Normalmente era o técnico que era o preparador físico e o preparador de goleiro. Eu sou desse tempo, Agora, nem tinha preparador de goleiro. Não tinha o curso. Era o Hoje técnico. É onde eu quero chegar. O curso. Hoje você pega uma comissão técnica, tem o treinador,
o primeiro auxiliar, o segundo auxiliar, terceiro. Tem clube que tem 4, 5 auxiliares do treinador. Exatamente. E daí tem o olheiro, que vai assistir os jogos do adversário, tem isso, aquilo, aquele outro. Aí vem o preparador físico. Os olheiros, preparador físico. Preparador físico tem com ele mais 3 ou 4 professores. Eu vou longe, hein? Aí tem o preparador do goleiro, treinador do goleiro. Treinador de goleiro já tem auxiliares. É verdade. E daí tem nutricionista, médicos. Não, eu vou chegar aí. De tudo. Então, mas essa situação. Cozinheiro, cozinheira. Isso é um absurdo. Para o elenco profissional. Exatamente. Porque se você for para o sub-20, é uma outra comissão. Com quase você os mesmos, falou agora que o Atlético, o Edemar, que está no campo para cuidar 17 anos, está dando para um cara de fora. Quantas vezes nós falamos nos nossos programas, o clube hoje, qualquer clube hoje, tem 30 pessoas no departamento de futebol e não dão um chutinho. Não dão, todo mundo sabe, o seu quê. Tem analista de desempenho. Para com isso, pô. Analista de desempenho. Que é isso. Que barbaridade. Scout. Tem um que só encarregado do scout. Quantos chutes você deu com a perna direita? 5 chutes, o Eduardo deu 3. O que vai resolver isso na decisão? Fisioterapeuta, fisicultor, nutricionista, médico. Precisa. Olha, tem... Impressionante. Eu queria continuar nisso daí, porque acho que é momento. Tem mais? Olha, eu quero agradecer aos amigos, hein? Não estão esquecendo da gente, hein, Zé? Opa, que bom. Quem é? Obrigado. Vamos ver o grande amigo. Só pode ser amigo, né? Olá, passando para desejar um Feliz Natal a todos os amigos do Meta Esporte Clube. Que 2026 seja um ano de muitas conquistas e também de superações. Um abraço especial a você, meu amigo Capitão Hidalgo, craque da bola e da comunicação. Saudações alviverdes. Um abraço a todos. Meu nome é Elon César Isfer Garcia e sou publicitário. Elon Garcia. Filho do Elon Garcia. Bom, faça uma lembrança aquele. Desapel. Desapel. Lembra o pai dele, a voz do pai dele? Era a voz de Desapel. Há pouco eu falava aqui de radialistas, falei do Jair Brito. O Elon Garcia foi o grande diretor comercial do Jair Brito. Onde o Jair ia, o Elon ia. E o Elon, eu tive o prazer em trabalhar com o Elon na Rádio Universo, na Rádio Independência, na Rádio Clube. Tinha uma voz portentosa. Você sabe o que ele fez? E ele era daquela igreja evangélica que fica ali na Carlos de Carvalho. Daí ele me convidou para ir num culto, numa época de campanha política. Me convidou para ir num culto da igreja dele. Pegar uns votos lá, hein? O Elon Garcia me fez uma das maiores surpresas da minha vida. Não, ela é uma grande figura, né? Santos, o pastor convidou o irmão Elon Garcia. O Elon foi lá com aquela voz. Eu estou tendo o prazer nesta noite e me anunciou a minha presença e disse, e um detalhe, vocês ouçam o Zé Domingos com atenção e não esqueçam, ele é candidato a deputado estadual, o número dele é tal, na igreja. Quando ele terminou de falar, o público, eu até pensei numa reação diferente, o público levantou, amém, amém, começou a bater palmas. Você sempre foi conhecido, e eu fui lá e fiquei falando. Daqui a pouco eu começava a ouvir. Acho que eu sou pastor. Aleluia, aleluia. Quando eu terminei, eu não esqueço nunca, agradeci muito o Elon. Veio o pastor lá. Olha, o Elon foi um dos grandes amigos. Eu tive uma das mais lindas vozes do rádio paranaense. Ele foi para Colombo, nós trabalhamos na Colombo também juntos. Uma figura notável. E o filho dele vai muito bem na publicidade também. Viu? O Elon, ele fazia posto, que nem o Nelson Santos, nosso querido Nelson Santos, lá na cabine do Coritiba. Sim. E ele um dia estava até nervoso. Pô, foi falta, seu juiz. Ele lá na cabine. Saiu pro estádio inteiro. Era coxa. Cada tempo. Falaram aqui de Desapel. O Desapel talvez tenha sido a propaganda que mais marcou o Elon. Porque ele cuidava da conta, né? Não, ele cuidava. Ele era publicitário, na verdade. Vamos continuar naquele assunto. Capitão, tem mais, eu já vi que já chegou, mas nós já vamos falar. Diga Capitão, lá. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, porque nós vamos começar o Campeonato Brasileiro dia 28 e tem algumas modificações bem significativas.
Por exemplo, até esse ano, 2025, classificavam-se 4 times para a Libertadores, 2 para a pré-Libertadores. Hoje mudou um pouquinho. Para 2025, classificam-se os 4 primeiros... 2026. Os 4 primeiros para a Libertadores de grupo, o 5º vai para a pré-Libertadores e a 6ª vaga, ela vem do vice-campeão da Copa do Brasil. E vai da valorizando então a Copa do Brasil. Vai para a pré-Libertadores. Aliás, a Copa do Brasil. Valoriza. Aí falar nisso, nós temos porque só o campeão da Copa do Brasil que ia para a fase de grupos, né? Ele tinha uma vaga na fase de grupos. Agora o vice-campeão vai para a pré-Libertadores. Quer dizer que está valorizando a Copa do Brasil, né? Então, aliás, está dando muito essa Copa do Brasil. Para a Sul-Americana mantém 6 equipes, né? Ainda esse ano ainda são 4 que caem. Os atletas podem ser inscritos até 50 atletas até o dia 7 de outubro. Tiraram aí os gringos? Não, ainda continua com 9 gringos. Mas a última... 9 estrangeiros última etapa, na relação. Né? Para jogar, não é nem na relação. São 9 para entrar em campo. Você pode ter trocentos relacionados. Os 50, mas só 9 pode entrar. Vamos dizer que a gente é velho, né? Veterano, mas como é que jogaria? Pode fazer 12 substituições. 8 substituições poderão ser substituídos até o dia 31, 8 atletas. Se tirar dessa relação, substituir. A questão dos 12 é aquelas 12 partidas que antigamente eram 6, que você jogava por um time, agora vai poder jogar 12. Aí você pode jogar, pode vir para outro time. Repita, por favor. Repita. Vamos lá, repita. Então, um atleta poderá ser inscrito por outro clube após o início do campeonato, se ele tiver atuado no mínimo, no máximo, 12 partidas. Para sair. Então, não mais você joga no Curitiba 12 eram 6, e eu levo para o Atlético para jogar o restante. Eram 6 jogos. Eram 6 jogos. Eram 6, aumentou para 12. Mas só pode fazer uma transferência. Uma transferência, lógico. Só uma, né? Sim, o atleta só pode ter um segundo clube, uma transferência. E a vida de técnico vai mudar alguma coisa? Não muda nada. Não mudou nada. Importante aí a Copa do Brasil. Mais um valor agregado à Copa do Brasil. Copa do Brasil. Os valores financeiros da Copa do Brasil são extraordinários. E a Copa do Brasil está na reta da chegada. Nesse domingo, é a última competição a ser encerrada no ano. Nesse domingo, Corinthians ou Vasco da Gama fazem a festa do título, né? Não é dúvida. Bem, olha lá, quem é? Vamos acompanhar, quem será? Hein? Quem será? Vamos lá, quem? Opa, eu tô atento aqui, ó. Meta Esporte Clube está aqui na minha tela. Eu quero aproveitar esse momento para desejar um Natal cheio de saúde, paz, boas energias, aí para toda a equipe do programa, viu, Hidalgo? Esse papo gostoso que chega pra gente aqui direto de Curitiba, aí nos estúdios da Meta. Eu procuro sempre, aliás, faço questão de compartilhar com os milhares de ouvintes aqui da Rádio Futebol. O conteúdo de vocês é muito bom, muito bem-vindo aqui na Rádio Futebol. É feita num bate-papo e uma resenha muito boa. Vocês somam com a gente na programação 24 horas aqui da Rádio Futebol. O Meta Esporte e o Museu da Pelada tem muito papo gostoso, histórias do futebol e surpreende muito os nossos ouvintes e chega para somar esse carinho especial com a nossa audiência. Nós estamos aqui com muitos ouvintes na região do Paraná que precisam dessas informações aí do futebol do Paraná. E eu sempre vejo aí os convidados especiais que ajudam o programa a ter muita visualização e crescer cada vez mais. E eu estou vendo aqui, o número de inscritos aumenta cada dia, né? E você, Dalgo, comandando muito bem o Meta Esporte, sempre com companhias especiais. E aqui, ó, você na Rádio Futebol, sempre bem-vindo nos comentários, soba com o nosso Hélio Claudino, com o Fernando Negrão e o Walter Corrêa, as transmissões esportivas. Um abraço, feliz 2026. Oi, Hidalgo, se for viajar, volta logo que já tem bola rolando no comecinho do ano aí.
Tchau, abraço a todos aí. Já estou escalado. Esse é o Jarbas Duarte. Você vai ter que fazer jogos do navio, capitão. O Edemar também trabalhou com o Jarbas Duarte. Conheci ele em 1990. Ele trabalhou comigo. Vocês trabalharam juntos, então? Porque eu era o chefe de esportes da Tupi e trabalhou comigo como o Jarbas, ele deu um pontapé inicial aí, não é de hoje não, já de muitos anos, e já tinha trabalhado em várias emissoras, foi contratado por Santos, por aqui, por ali, foi um trabalho... Fez muito sucesso fazendo publicidade com Conhaque Dreyer e outros grandes anunciantes. Ele fez, você sabe o que ele fez? Novela, ele foi delegado, ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele tem uma capacidade em luta de boxe. Peraí, ele foi narrador de telequete, inclusive. Telequete, luta foi narrar lá nos Estados Unidos. Esse é o nosso Jarbas Duarte, que eu tenho o maior prazer de estar com ele. Grande abraço pro Jarbas. Esse programa aqui, por isso que eu digo aos senhores, daí o dono da bola disse, nós estamos, essa programação, na rede de web em todo o Brasil. Todos que tem mais de 4.000 emissoras, o número é fantástico, é um absurdo, e nós estamos aqui interligados. Todo o programa, ele roda lá, num giro, está sempre correndo, ele tem 24 horas de esporte, e nós somos, aqui, o programa é a voz do futebol paranaense. Por isso que nós estamos falando aqui das coisas do futebol paranaense. Claro que nós vamos estar numa Série A, nós vamos falar de outras coisas. Então tá aí, muito obrigado ao Jarbas Duarte, grande companheiro. Bom ano, hein, Jarbas? Bom ano. Mais alguma coisa, vamos lá. Capitão, um detalhe importante no regulamento do campeonato é o artigo 24 do regulamento específico da competição. Até poucos dias nós estávamos naquela briga que nós não, né? Mas o Flamengo iniciou uma briga para acabar com os gramados sintéticos. Sim, eu lembro bem. Então, o artigo 24 do regulamento da competição diz o seguinte: os clubes estão autorizados a utilizar grama sintética. Então, e outra coisa, capitão, que eu até fui atrás, tem uma informação, o Palmeiras, porque usa também grama sintética, ele divulgou uma amostragem de 2000 a 2024. O clube teve uma média de apenas 28 lesões ao longo de cada temporada. O Atlético Paranaense, por sua vez, foi o segundo clube com menor número de jogadores no departamento médico, com média de 29,4 lesões por ano. E aqueles que jogam em grama natural estiveram bem acima dessas marcas de Palmeiras e de Atlético. Você acha que na grama normal não tem torceira também, como nós tínhamos não tem antigamente? Buraco, como que é impossível. Tem o Maracanã? Acho, o Maracanã, o maior do mundo, era ruim de jogar, não era também tão bom, né? Não é o tempo todo bom, né? Não, nós tínhamos aqui Maringá, que era um grande, bonito, o gramado, a Vila Capanema, né? Capanema tinha um gramado muito bom. Né? Maringá tinha um gramado bom. O problema dos gramados naturais, problema dos gramados naturais é que há excesso de jogos. E a temperatura, o tempo. Eu volto a repetir o que me disse um dia meu falecido tio, que era floricultor, que foi uma das pessoas que trabalhou no. Meu avô tinha floricultura e ele trabalhou no horto da prefeitura e tem um livro, inclusive, publicado, em que ele esclarece. Com a equipe dele foram plantadas 80 mil árvores em Curitiba. E um dia eu perguntei para ele, falei, tio, esse problema de gramados aqui em Curitiba, eu não estava, acho que eu estava chegando em Curitiba aqui. E ele me disse, olha, qual é o ideal, o gramado ideal? Ele falou, grama araucária. Eu não sei que tipo de grama, parece que é uma grama miúda. Grama miúda. Exatamente, que seria o ideal por causa do tempo e da temperatura de Curitiba. Jogou, acho que com grama tinha aquela roseira, né? Roseira? Tinha toceira. Toceira, mas tinha rosetinha também. Roseta. Que tirava espinho. Para quem jogava descalço, os caras ficam reclamando. E a gente jogava muito descalço. Naquele tempo, a peladinha era descalço, né? Aquele gramado por roseta. Daqui a pouco começava a pular. O que aconteceu aí? Não, e a gente jogava gramados, Hidalgo. Eu joguei futebol lá até 18 anos só, mas eu cheguei a jogar no time juvenil, aspirante, e no titular do Guarani joguei 2 partidas.
Dia de chuva, por exemplo, e o gramado do Guarani era um bom gramado. Mas Bom, a grama, a área ficava um lodaçal. Não, era ruim. Você não jogou no 29 de maio em Imagina. dia de maré de lua? Em dia de Eduardo- maré de lua. O Eduardo vai lembrar, talvez, do Hidalgo. É. Lembram que antigamente nos campos de futebol, na área pequena, o que tinha? Era só areia. Areia! É. Lembram Era disso? areia. Era areia, eu não me esqueço. Aliás, isso- o Joseval, por isso o a Joseval- quando joelheira, chovia, o grande ficava um banhado. doutor Joseval Peixoto Guimarães dizia: onde o goleiro joga na área não nasce grama. Assim Daí, como Hidalgo. no Bandeirinha. No Curitiba teve um jogador chamado Hamilton Guerra Miltinho, um dos maiores jogadores da história do Curitiba e do futebol paranaense. Craque, indiscutível. Temperamental. Temperamental. E não, aquele tempo, como é que chamava o Miltinho? Sujo. Não era o termo usado? Porque ele era indisciplinado mesmo, ele irritava o adversário. Um dia veio o Flamengo, o poderoso Flamengo, jogar com o Curitiba no estádio do Ival Brito e Silva, Vila Capanema. Ari era o goleiro do Flamengo, goleiro alto, cabelo cheio, todo posudo. E esse areiazinha. Daqui a pouco o Miltinho foi por trás lá, se abaixou. Eu vi como tinha se abaixado, eu fazendo meta, atrás do gol. O Miltinho passa pra frente do goleiro, quando ele vai subir, joga areia. Jogou areia, mas o Miltinho fazia de tudo. Foi esse Ari ficou todo atrapalhado, saiu correndo atrás, tentaram pegá-lo. Miltinho foi. Mas foi uma confusão que aconteceu nesse jogo e o estádio lotado, rapaz. E daí todo mundo, Miltinho é indisciplinado e não sei o quê. Quem? Vamos lá. O que é, Romauro? Mais uma visita. Olha, nós estamos com audiência, hein? Vamos ver quem é o amigo. Capitão Hidalgo, meu grande ídolo, grande amigo, de quem eu sempre digo que desfruto do privilégio de ter a sua amizade. Você que é fantástico e vitorioso em tudo que faz. Eu passo aqui para, mais uma vez, te parabenizar por esse espetacular podcast que você vem conduzindo. É um verdadeiro maestro, como foi no time do Curitiba, com essa equipe cativa, espetacular, que está ao seu lado, Zé Domingos, Eduardo, Mion, Edemar, o nosso querido Clécio, quem eu vi pequenininho, inclusive. E tenho que dizer o que para você? Sucesso, porque já te acompanha desde que você chegou aqui, liderando o time do Curitiba. E espero poder te acompanhar por mais muitos anos. Vida longa, um bom Natal, um excepcional 2026 para nós, para o futebol paranaense e principalmente para o nosso Verdão, Coxa Branca. Grande abraço. Esse daí eu conheço bem, Jorge. Obrigado. Calberg. Obrigado, Jorge. Ele falou o nosso Jorge, Curitiba, obrigado. os pais dele, ele, sabe, Família aquele tradicional, né? iam Poxa. pro estádio Couto Pereira naquela fase de 70, todo mundo ia pro estádio, né? Uma grande figura também, querido. Muito obrigado, viu, Calberg? Retribuímos aqui Zé Domingos, Todos nós. Eduardo. O Mion não está hoje, mas estamos mandando para ele e está aqui o Edemar também. Nós temos mais, pelo jeito tem mais coisa aí, né? Vamos aproveitar, vamos ver quem vem aí. Bom dia a todos. Me chamo Jurandir Marcondes Ribas, sou médico e amante do futebol paranaense. Tive a oportunidade e prazer de participar do podcast Meta Esporte Clube, sob o comando do capitão Hidalgo e outros ícones do jornalismo esportivo do Paraná, como Eduardo, Mion, Edmar e José Domingos. Quero, neste momento, agradecê-los, assim como desejar a eles e a todos os ouvintes e espectadores deste extraordinário programa um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de prosperidade, paz e, sobretudo, muita saúde. Grande abraço a todos. Obrigado, doutor Jurandir Ribas. Um absurdo Jurandir, de grande médico abraço. da gastro. Um Interessante absurdo de médico. O doutor Jurandir veio aqui e deu um show para, né? Um show, Foi um ele é um espetáculo, né? Olha, Agora, viu, Hidalgo, o interessante que na família dele Só é ele. o único atleticano. Só ele. O resto, avô dele, Tassiano Ele é o Marcondes, único foi coxa. presidente Ele é o do único Atlético. coxa. O único coxa. coxa, quer dizer. O resto tudo atleticano, doutor Itaciano Marcondes,
que foi a E você foi falou para dele, ele aqui, né? Foi presidente do Atlético Paranaense, não é? Jurandir, uma grande figura. O encontrei no jantar dos Piranhenses do Sul. Lá temos um bom papo, ele estava todo satisfeito com a repercussão da participação dele aqui no nosso programa. Queria mandar um abraço, capitão, todo especial, para o Bruno Busquilha. O Bruno Busquilha é assistente, é assistente FIFA. Da CBF e é filiado à Federação Paranaense de Futebol. Ele foi escolhido como o melhor assistente do Campeonato Brasileiro de 2025. E como é que ele não vem aqui, hein? Pois é, eu estou tentando descobrir, se ele estiver nos vendo, ele que entre em contato comigo. Da confraria, hein? Mas nós estamos procurando gente assim mesmo, exatamente. Né? Que bela lembrança. Eu até me lembrei, mas como nós estamos em final dele, eu até não vi a escala do jogo de ontem, né, do jogo da Copa do Brasil, até nem sei se ele está escalado. Quem está entrando em escalas bastante aí, não apitando, mas no VAR, quarto árbitro, o Paulo Roberto Alves, né? Paulinho. Na hora, estava entrando em várias escalas. Aliás, estão corrigindo. E o Paulinho, o pai, né, passa a mensageiro. Estão corrigindo, também é uma outra situação. Estão corrigindo um grande erro que cometeram, porque o Paulinho teve uma arbitragem que foi desastrosa. Eu lembro. Foi uma Copa do Brasil. Imagine o que fizeram com ele, imagine se fizesse com os outros. Então, não ia ter árbitro. Ele ficou praticamente o ano passado inteiro não tinha sem apitar. Bem lembrado. Sem apitar. Bem lembrado. E aí esse ano ele tem trabalhado como árbitro assistente de VAR, como quarto árbitro. Aliás, ele está nesse jogo, se eu não me engano, de ontem, ele é o quarto árbitro. Aliás, foi do Maracanã. Ele era o quarto árbitro. Como quarto árbitro. Parabéns também ao Paulo Roberto. Eu prestei atenção, ele era o quarto árbitro e o Paulinho passou. E esse ano ele teve oportunidade, inclusive, apitando vários jogos na Série B também. Isso, né? Então ele começou a ter oportunidade, porque foi um castigo que deram para esse menino. Não, erros piores do que o deles nós tivemos. Erros piores do que o dele, inúmeros, e os árbitros ficaram aí, tranquilos. Fala, Romualdo, tem mais gente aí? Milhares de amigos, milhares de fãs do nosso querido capitão Hidalgo, o eterno capitão do Curitiba. Eu estou aqui junto ao Oscar, uma réplica do Oscar em tamanho gigante, como o melhor do rádio, jornal e televisão, ganho por mim em 1977. Eu, Luiz Orlando Batista, jornalista esportivo, advogado, produtor cultural, desejo a todos vocês um felicíssimo Natal, um extraordinário Ano Novo. E ano que vem, vamos todos torcer juntos pela nossa seleção. Hidalgo, um abraço para você, querido amigo. O Luiz está falando do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro, o Luiz está na imprensa há muitos anos. O pai dele foi o consagrado Orlando Batista, da Rádio Mauá, da Rádio Continental. Quantas viagens fizemos, uma figura notável, amigo do João Avelange. Nossa, aliás, tanto ele como o próprio Luiz Orlando, eles criaram, Orlando também com o pai, eles criaram a Mesa Redonda do Rio de Janeiro, famosa Mesa Redonda do Rio de Janeiro. Até hoje escreve e tudo, é um cara ligado, modo de falar, ao carnaval, é um entusiasta do carnaval. O carnaval no Rio também é um produto espetacular, né? É uma alegria muito grande receber também esse abraço. Retribuo, hein? Estou retribuindo. Orlando Batista. Eu trabalhava na Rádio Clube Paranaense, na PRB2, a maior potência radiofônica do Paraná, que tinha duas emissoras de ondas curtas. Uma de 49 e outra de 25 e 25 metros. Também, né? 25. 31 era da emissora paranaense, que depois Universo. Que era 25 e 49 na B2. Um dia, uma quinta-feira, final de tarde, começo de noite, terminando o programa de esportes, aquele cidadão alto, forte, gordo, sentado, chegou a menina do telefone e disse: olha, seu Orlando, esse que é o José Domingos, que o doutor Ubiratã mandou falar com ele. Aí aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Eu sou Orlando Batista. A Radional só tem uma linha para o Rio de Janeiro. Eu preciso transmitir o jogo. A minha emissora, a emissora esportiva lá do Rio de Janeiro, era essa Rádio Mauá. Aí ele
eu pedia, se fosse possível, a concessão da onda curta de 49 metros para nós transmitirmos o jogo. Digo, o senhor não conversou com o doutor Ubiratã? Conversei, mas ele disse que essas decisões é por conta da equipe esportiva e que o diretor de esportes passou para... Daí ele já me chamou de você, para você, eu era piá mesmo, né? Passou para você a responsabilidade se concede ou não. Digo, olha, até agora não houve solicitação nenhuma. Vamos conceder sim, concedemos. Daí ele falou, posso fazer um teste agora? Eu liguei para o transmissor, pedi para separar a onda curta. Ele fez um boletim para o Rio de Janeiro. Vozeirão, hein? Vozeirão. Ele não sabia como me agradecer. Me lembro que daí fomos jantar no restaurante Palácio. No dia seguinte, na sexta-feira, chega um cidadão alto, muito alto, um vozeirão também forte, um carecão. Quem era que chegou no dia seguinte? Do Rio de Janeiro também. Pedindo a onda curta também. Porque não tinha radional. Jorge Cury. O homem, eu sou Jorge Cury da Rádio Nacional, estou com um problema assim, não conseguimos transmitir. Falei com a direção, disseram para conversar com você e tal. Essa era a rádio do passado. Esse é o grande. Olha, meu amigo. Esse era o ambiente, Jorge Cury, eu sou seu fã, ouço sempre. Gostaria muito de atendê-lo, mas infelizmente não posso. Mas por que não? Eu vou explicar, esteve aqui, eu já prometi, ele já fez boletim, ele já anunciou a transmissão pelos 49 metros a B2, seu colega, o Orlando Batista, mas ele, quando que ele esteve aqui? Ele veio quinta-feira. Ele foi mais esperto do que eu, é um grande companheiro. Vê como é que era o rádio? Eu digo, tem uma alternativa, a rádio tem 25 metros. O senhor testa, vamos fazer um teste, eu abro 25 metros, o senhor faz um boletim para o Rio e lá o pessoal lhe diz. E a 25 metros entrou melhor que a 49 no Rio. 25 metros. E a Nacional transmitiu pelos 25 metros da Clube e a Mauá do Orlando Batista, 49. Que coisa. E a Clube fez a onda média. Que força, hein? A Clube ficou só no AM. Quero o rádio. Tá vendo aí, Luiz Orlando? Que bacana, olha que história. Não sabia dessa, hein? Vamos falando mais aí. Nós estamos na parte final, né? Aliás, tem um detalhe do Orlando Batista. Em 1991, eu estava no Estádio Nacional em Santiago, na abertura da Copa América de 91. 2 jogos no sábado, abertura. Aparece o Orlando Batista, a gente já tinha cruzado, já tinha falado. Veio me abraçar, alemão, sempre de como gravata. Vai você? Tudo bem, tudo bem. Sempre de gravata. Aí ele chegou na posição onde eu estava, que não tinha cabine para todas as rádios, a gente estava ali nas numeradas, na frente das cabines de rádio do Estádio Nacional em Santiago, com o equipamento pronto para transmissão, e ele chegou para mim, ele falou assim, você sabe que eu sou conterrâneo ou não? Como é que é, doutor? Como é que é, senhor Orlando? Eu sou conterrâneo, eu sou catarinense. Falei, todo mundo fala que é... O filho, o Orlando, discutiu comigo um dia na internet, e foi o pai dele que falou para mim que o pai dele, o avô do Luiz Orlando, era negócio da Marinha. Era da Marinha, e estava sediado ali em Tijuca, morava em Tijuca, Santa Catarina, e atendia ali na região do Estreito, Florianópolis. E ele nasceu em Tijucas, Orlando Batista. Você vê como é que é? Olha um brilhante profissional. Brilhante. Uma voz maravilhosa. Não, ele tinha uma expressão... Uma voz maravilhosa. Aliás, naquele tempo, Hidalgo, para você entrar no rádio, precisava ter potência de voz. Né? Senão, era muito Lembra muito do difícil. Hélio Ribeiro? Não tinha essa correspondente musical. Trabalhou aqui conosco na Rádio Independência. Não tinha essas gralhas dos dias de hoje. Aliás, o Orlando Batista falava assim... Antártica na pelota. Qual é a rádio de Antoninense? O que foi feito da rádio? A Antonina hoje tem uma FM. E é Antoninense mesmo? Antoninense, pelo que eu fiquei sabendo, aliás, pelo Facebook, né? Que a Rádio Antoninense está fechando. A antiga Rádio Antoninense, que é dos padres. É dos padres, Diz que houve uma mistura. Sabe, um entra num bolso e aí o outro entra no mesmo bolso e aí parece que os padres não gostaram
estão fechando a rádio antoninense. Uma pena. Ele tornou-se um dos grandes repórteres policiais, e foi inclusive deputado estadual. Eu o conheci lá em Antonina. E depois ele foi para o... Quais eram, era de Antonina. Quais eram as rádios mesmo que colavam, reportagem policial, que colavam na Rádio Clube? Na Joá de Irati, era na Joá de Irati... Difusora de Irati, a primeira. Difusora de Irati. Do Antônio Leite. Tinha aquela de... Tinha de Bandeirantes, Rádio... Cabiúna de Bandeirantes, que fazia às vezes cadeia. Né? Tinha várias emissoras, de Cascavel. Colmeia de Foz do Iguaçu, difusora, acho que de Foz do Iguaçu, que tinha onda curta. Inclusive fez até uma época fez assim Libertadores da América, tá? Tem mais gente aí? Aliás, nós estamos no final, né? Tem mais gente. Vamos lá, vamos ver quem é o amigo. Aos amigos do Meta Esporte Clube, eu gostaria de desejar um feliz ano novo, um Natal excelente a vocês, ao meu querido amigo Capitão Hidalgo, ao querido amigo Zé Domingos e a toda essa equipe que produz um trabalho fantástico, que nos abastecem de todas as notícias do nosso esporte paranaense, valorizam o futebol do nosso Paraná. Eu desejo a vocês muitas felicidades, que deem continuidade, e o que vocês puderem contar comigo, vocês podem contar, porque terá todo o meu apoio. O trabalho de vocês é excelente e vocês merecem um ano abençoado e um ano de muita prosperidade. Parabéns a todos da equipe, os comentários são muito justos e muito corretos e nós temos nos abastecido dessas suas informações. Feliz ano novo e que 2026 seja um ano fantástico para todos nós e principalmente para o futebol paranaense. Um abraço a todos e feliz ano novo. Muito obrigado, doutor Rui. Doutor Rui Medeiros. Beleza. Medeiros. Nosso engenheiro civil, arquiteto. Professor, né? Professor de grandes obras no Paraná. Acompanha, adora nosso programa. E é internacional, né? Ele é internacional, ele tem obras fora do país também. Uma figura ele notável, formou doutor Rui. 5 mil engenheiros. 5 mil engenheiros. Tem história, não? Só. Bem, meus Capitão, amigos, fala lá, ele vamos falou lá. em campeonato brasileiro, né? E que a nossa equipe tem... Vai ter uma grande mudança na arbitragem para 2026, que eu considero muito importante para o desenvolvimento do jogo. O impedimento semiautomático. Muito então, bom. Para antes. Isso, como era antes? Não, é assim. O impedimento, o assistente vai usar das mesmas prerrogativas. Ele nem sempre vai dar, mas ele vai ter a informação do impedimento. Mas então, porque na hora do sinal técnico ele vai... Não, mas e aí antes, eu acho que tem que ser que nem antigamente. Porque dá um rebu, capitão, né? Mas, dá um rebu danado. Não vai ser mais aquela, deixa o jogo correr. Não, é na hora... Bate não vai dar margem, não vai dar margem para essa situação de hoje, né? Exatamente. Que o jogador, ontem mesmo, num lance, o jogador foi lá no fundo, daí que levantou. Daí levantou, porque tinha de esperar a conclusão do lance. E todo mundo viu que o jogador estava impedido. E com esse impedimento semiautomático, nós vamos ter o início da profissionalização dos árbitros. Que beleza. Olha, alguns árbitros estarão disponíveis, parece-me que 30 árbitros estarão disponíveis para a CBF, com treinamentos, com cursos, enfim, com diversas atividades. Eduardo, aproveitando esse embalo, dessa informação muito importante que você traz, que vai melhorar indiscutivelmente a nossa arbitragem, esta experiência feita nesta Copa recentemente disputada aí, que o Flamengo acabou perdendo vergonhosamente. Intercontinental. Já entraram várias inovações de arbitragem, não é? Sim, tem várias observações em estudos, né? Agora a International Board, que é composta lá como o pessoal diz, os velhinhos, né, da board, que é da inglesa, da escocesa, da própria FIFA, tem os representantes, eles vão agora discutir para ver a viabilidade de começar a aplicar isso em campeonatos oficiais do mundo e algumas boas estaduais.
boas situações que eu acho que vai fluir mais o jogo. Sem dúvida. O futebol está muito amarrado, tem que fluir melhor o jogo, né? O árbitro, por exemplo, do jogo do Flamengo, ele deixava a bola correr, deixava o jogo transitar, Ninguém né? chegou perto dele. Ninguém chegou perto dele. Tem algum recado aí da Metapá? Sim, não esqueça de se inscrever. Inscreva-se no Metapá, porque a Meta Esporte Clube é uma produção dos estúdios Metapá, do nosso querido Romaldo. Não esqueça de compartilhar também. Dê o seu like, né? Dê o seu positivinho, inscreva-se, avise os seus amigos, deixe os seus comentários e seja sempre um participante. E a partir do ano que vem nós vamos ter o contato direto. Ótimo, obrigado. E na segunda-feira estaremos aqui para falarmos mais de futebol, né? Vamos falar mais, a decisão da Copa do Brasil. Aí nós vamos para o recesso, mas vamos voltar bem antes do Campeonato Paranaense. Fim de papo, né, Edemar? Fim de papo, Eduardo, Zé. Um grande abraço, hein? Até a próxima. Grande abraço. Meta Esporte Clube chegou a fé.